Jesus. Amém. Que honra, que alegria poder estar aqui nessa casa de oração pela primeira vez para juntos laurearmos louvores ao nome do Senhor por tudo que Ele é e por tudo que Ele tem feito a nós. Uma honra ser recebido aqui pelo pastor Jean Andrade, e a gratidão a esse santo homem de Deus que nos confia esse altar, nos confia essa oportunidade. Que Deus continue abençoando esse servo do Senhor, como também a missionária Raquel Cunha. Que a bênção do Senhor continue iluminando essa família para sempre. Quero parabenizar ao coral e a banda Ebenezer nesses 49 anos de depósitos de louvores e adoração ao nosso Deus. Tem muita história e muitas bênçãos celestiais ainda para ser derramada pelos depósitos dessas orações, com toda certeza. Vocês são privilegiados de possuírem a graça de saberem cantar, de saberem tocar, pois a música, o louvor, ele não foi criado aqui na terra, ele é criado nos céus. Cantar e tocar é ter um pouco dos céus revelado na terra. É um privilégio de vocês pensem nisso e que Deus continue abençoando a cada um de vocês pertencente a esses grupos maravilhosos que aqui estão. Você que possui um exemplar da Bíblia, abra por favor o Salmo de número 124. Salmo de número 124. Quero agradecer ao Ayrton e ao Rosário, líderes do coral, e também o Davi, que entrou em contato conosco, esse amigo querido. Que os céus continuem o abençoando. Salmo de número 124. Vergonha o atraso, eu saí 5h20 de casa, uma viagem de 1 hora de São Paulo para cá, da região para cá. Está custando agora 2 horas e 40 minutos, quase 3 horas de viagem. A saída do Rodoanel para pegar a Castelo ali, a Castelo Branco toda em reforma. Ficamos minutos ali parados, que só Deus. Eu não tenho costume de chegar atrasado, mas obrigado pela compreensão, pela recepção dos irmãos e pela espera. Acredito que Deus há de falar aqui com vocês. O problema não é se atrasar, o problema é não fazer o Lázaro sair para fora, né? Deixa você pensar aí. Salmo 124, quem encontrou, diga amém. Amém. Está escrito: se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga a Israel, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolidos vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. Então as águas teriam transportado sobre nós e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. Quantos podem dizer amém? Está sempre, querida igreja, obrigado por acompanhar essa leitura de pés. Dobre a sua atenção, deixe Deus falar com você nessa casa. Se o nosso pastor permitir, e o nosso pastor aqui, pastor Jean, se o tecladista estiver aí puder me ajudar, toca com muito sentimento, como se estivesse apaixonado. A gente quer chorar na presença de Deus aqui. Queridos, este salmo é conhecido como um cântico de Davi. Davi, ele é conhecido por todos nós como alguém que revolucionou. Revolucionou porque
Davi foi o único homem na história a vencer um gigante com uma única pedrada. Davi revolucionou o que Davi não era para ser e acabou sendo. Davi revolucionou porque é um homem que a sua história foi marcada por guerras, por grandes embates, mas em todas as guerras de Davi, Davi saiu vitorioso com a ajuda do nosso Senhor. Se você quer saber sobre guerras, se você quer saber sobre batalhas, leia os Salmos de Davi. Davi é um homem especialista em batalhas. Ninguém enfrentou mais guerras do que Davi. Davi enfrentou guerras até para nascer. Desde o seu nascimento, no ventre de sua mãe, ele já enfrentou a guerra do nascimento. O Salmo 51, e verso de número 5, ele descreve: em pecado me concebeu a minha mãe. Pecado gritava, a justiça gritava: você não pode nascer, você é fruto do pecado. Ainda que alguns por muitos anos atribuíram este salmo com uma ideia do pecado original, que o ser humano nasce com esse pecado, na verdade Davi estava falando de uma experiência própria. Ele não era para ter nascido fruto de um adultério. 2 Samuel capítulo 17, versículo 25, descreve o nome da mãe de Davi, Naás. Essa mulher que era mãe de Abigail e Jeruia, que neste texto de Samuel, se você coacionar a 1 Crônicas capítulo 2, verso 15 e 16, você descobre que essas duas meninas eram irmãs apenas de Davi. Então aqui você descobre o nome da mãe de Davi e descobre que Davi era fruto de um pecado. Ele não era para ter nascido, mas Davi nasceu. Davi nasceu enfrentando uma guerra com a cor da sua pele. Ele nasceu carregando a cor do preconceito, a cor da rejeição da época. A cor da sua pele era vermelha, e acreditava-se que o primeiro homem que veio ao mundo, ele veio do pó da terra, e logo ele era vermelho. O nome dele é Adame. No original quer dizer vermelho. Por ele ter pecado, as pessoas diziam que quem carregava a cor ruiva ou vermelha carregava exatamente a cor do pecado. As pessoas não queriam estar perto de alguém que possuía essa cor. Davi era discriminado. Davi não tinha como nem sequer casar. Davi era alguém rejeitado pela sociedade. O livro de Levíticos também descreve que ninguém dessa cor poderia ser rei. Só que Davi se tornou rei. Davi enfrentou guerras exteriores. Ele teve inimigos.
seus irmãos, a Bíblia descreve que o odiavam. O Salmo 68 e 69, que é a biografia de Davi, ele fala da ira dos seus irmãos. Davi enfrentou guerras interiores dentro da sua própria casa. E essas guerras dentro de casa é as piores guerras que existem, porque são as guerras que você não pode levantar uma espada, que você não pode usar lança, porque se você matar, é você que morre. O próprio filho de Davi se levantou contra ele. E nessas guerras você tem duas opções: fugir e orar. Foi exatamente o que Davi fez. Ele não quis combater contra o seu próprio filho. E a Bíblia descreve, se não me falha a memória, o capítulo 15 de 2 Samuel e versículo 11, que Davi foi morar na última casa do bairro. Em outras traduções diz num lugar muito distante. A última casa do bairro é a casa da solidão, é a casa que ninguém visita, é a casa que nem o carteiro passa ali. Quando se pergunta qual é o número da casa, ninguém sabe dizer qual é o número da casa. A única coisa que dizem é que é a última casa do bairro. Só que nesse lugar de solidão, Davi escreveu um dos mais belos salmos, que é o Salmo de número 3 e verso 5. Eu deitei e dormi, porque o Senhor me sustentou. Eu estou dizendo a você aqui nessa casa, que por maior que seja a sua luta, seja qual for a sua guerra, Deus te trouxe nessa casa para dizer à sua alma: você vai deitar, vai dormir, porque há um Deus que te sustenta. Estagiando, a verdade que não quer calar é que quem é meu mestre, meus pais que estão aqui, que escreve ou que relata um sono, quem é que deixa escrito que conseguiu dormir? A resposta é simples: só alguém que não estava conseguindo dormir. Mas a maior guerra de Davi, ele descobriu o sustento do Senhor para protegê-lo e dar descanso para ele nessa terra. Eu sinto de falar para alguém aqui nessa casa: Deus vai mostrar para você que Ele é quem tem te sustentado. Não vai te pegar, essa luta não vai te matar. Porque existe o Senhor que te sustenta. Davi era acostumado a falar e enfrentar guerras. E nesse Salmo de número 124, ele traz as características de alguns inimigos que ele enfrentou. Primeiro ele inicia esse salmo, gente. Essa canção, vocês que conhecem muito bem disso, como talvez eu e você terminaria. Ele inicia com o coro, da forma que talvez a gente terminaria
explosão, dizendo: se não for ao Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga a Israel. Talvez você deixaria isso aqui por último, talvez você cantaria isso aqui na metade ou no final, mas só quem já viveu experiências em guerras, de ver a mão do Senhor dar livramentos a eles, é quem não consegue se calar e diz a todos: se não for ao Senhor, que esteve ao nosso lado, ora diga a Israel, se não for ao Senhor que nos dera livramentos. Só quem tem pressa para agradecer aqui nessa casa, não deixa para cantar no final. Só quem tem pressa para entrar em um ambiente como esse, para agradecer pelo livramento e por estar vivo. Porque você só não está vivo porque você suportou a pandemia ou enfrentou todas as dificuldades com a ajuda de álcool em gel, de vacinas, de máscara. Só quem entende que está vivo pelo Senhor não se cala de uma noite como essa e diz: muito obrigado, meu Senhor, porque é o Senhor a razão de estarmos aqui nessa casa. Quem concorda comigo, fala alguma coisa. E ele dá aqui a primeira característica do primeiro inimigo que ele conheceu ou enfrentou. Ele diz aqui que então eles nos teriam engolidos vivos. A primeira característica desse inimigo é um tipo de inimigo que ele nos engole vivo. Ele não quer ver você morto dentro de um caixão. Não. Esse tipo de inimigo, ele quer fazer igual ao gadareno, que você esteja vivo, mas vivendo nos lugares dos mortos. Não, vocês não pegaram. Fala de novo. Esse tipo de inimigo quer fazer você estar vivo, mas trancado dentro de um quarto escuro. Ele vem para roubar os teus sonhos. O propósito dele é fazer você desaparecer. É você ter uma multidão como essa, mas se sentir que não está sendo visto e nem notado. Esse tipo de inimigo, ele vem para roubar os seus sonhos. Porque uma vez você vivo, mas sem sonho, você estará vivendo como morto. É igual aquele moço que dormia nos sepulcros. Mas ainda bem que Jesus chegou. Esse tipo de inimigo quer fazer você desaparecer. É você ter um hino, mas não poder cantar. É ter uma mensagem, mas não poder pregar. Esse tipo de inimigo nos engole, faz a gente sair de cena, faz o nosso ministério desaparecer. Só que mesmo diante desse inimigo, Davi descreve um grande mistério, que o Senhor nos livrou da presa dos seus dentes. Sabe o que isso aqui quer dizer? Não é que ele não gostaria de te devorar. Se ele pudesse, ele devorava os seus pés, para você nunca mais
mais se levantar e dizer: hoje eu vou para o culto só para adorar. Se ele pudesse, ele arrancaria essas mãos, esses braços, meu Pai, meu Mestre, só para você nunca mais levantar ela e agradecer a Deus. Só que Davi está dizendo: ele pode até te engolir, mas ele não tem poder de te devorar. Eu vou falar de novo aqui. Se o inimigo pudesse, ele teria te destruído, te devorado, te deixado em pedaços. Só que assim diz o Senhor nesta casa: Deus até permite ele te engolir, mas Deus não vai deixar ele te devorar. Porque se ele te engoliu inteiro, mais cedo ou mais tarde ele também vai ter que te liberar inteiro. Estou sentindo Jesus aqui nessa casa. Eu estou sentindo o Senhor aqui, porque você pode ser até um Jonas, pode ter até um Jonas na sua casa, que o grande peixe até engoliu, mas engoliu Jonas inteiro. Mas quando ele vomitou Jonas também saiu inteiro. Para de graça, finge que você está aqui nessa casa. Eu estou dizendo que o tráfico não vai destruir alguém na tua casa. Eu estou dizendo que as drogas não vai matar alguém da sua família. Eu estou dizendo que Deus é maior do que o traficante, que Deus é maior do que o vício, que Deus é maior do que Satanás. E prega a Deus da minha boca e manda a Deus profetizar nessa casa. Vai cair demônios, vai cair cavalo, vai cair cavaleiro, vai cair feiticeiro, mas a tua casa permanecerá de pé. Eita, quem tem glória, manda glória. Quem tem aleluia, manda aleluia. Há uma presença de Deus aqui nessa casa. Aleluia, eu sinto Jesus aqui nessa casa. Segundo tipo de inimigo que ele descreve aqui, a sua característica é um caçador. Um caçador chamado passarinheiro. Esse tipo de caçador, meu mestre, os pais que estão aqui, esse tipo de caçador, ele é diferente dos demais caçadores, que procura a caça para cozer a carne da caça. Esse tipo de caçador não é como um caçador de um animal, que quer o animal para cozer a carne dele. Um caçador de tatu, ou um caçador de qualquer outra coisa. Esse tipo de caçador é um passarinheiro, que quer um pássaro. Ele não quer um pássaro para cozer a carne do pássaro. Ele quer o pássaro por causa do cântico do pássaro. Vocês não pegaram nada. Vou falar de novo. Ele quer o pássaro por causa do canto do pássaro. Ele pegou aqui. Porque é o canto do pássaro que chama a atenção desse caçador. Ele quer o pássaro por causa do canto para deixar ele de canto.
continua sempre cantando e cantando a sua canção. Esse tipo de caçador não quer o crente, que é crente no domingo, mas que na segunda ele diz: eu vou para a balada. Que na terça ele dá glória, mas que na quarta ele diz: eu estou fraco, não quero ser mais crente. Esse é o pássaro grego. O cântico dele não chama atenção, mas tem aquele no canto limpo, que a porta pode estar aberta, ele está cantando. A porta está fechada, ele está cantando. Ele está doente, ele está cantando. Ele está com saúde, ele está cantando. Sabe por que o inimigo se levanta contra você? É porque você tem um cântico. Não, já era para você ter dado glória a Deus, porque isso aqui quer dizer que por maior que seja a sua luta, mais cedo ou mais tarde você também vai cantar. Para de graça. Finge que você está aqui nessa casa, eu vou falar de novo. Por maior que sejam as suas guerras, a verdade é que de nascença você já nasceu com cântico, e mais cedo ou mais tarde você vai cantar ao Senhor o teu hino de vitória. Quem pode adorar a Jesus? Quem pode? Aleluia, quem tem glória, manda glória. Quem tem aleluia, manda aleluia. Dá uma cutucadinha nesse crente. Eu sei que não é do nosso costume, mas é a primeira vez que eu estou falando. Falar toda hora é chato, mas falar uma vez até que vai. Diga para ela, diga para ele assim: você já nasceu com um cântico. Fala para ela, fala para ele: o caçador quer você por causa desse cântico. Mas não para de cantar, não. Não para de adorar, não. Não para de dar glória ao teu Deus, não. O caçador quer o teu cântico. Mas olha o que Deus está dizendo: o laço quebrou e nós escapamos. Sabe como é que o caçador, o passarinheiro, ele faz para capturar o pássaro? Ele prepara uma arapuca. E quando eu era menino, eu era muito arteiro. No quintal da minha mãe, que era um quintal grande, eu pegava um balde da minha mãe, amarrava uma linha de pipa num pedaço de pau e deixava aquela linha de pipa naquele pau, segurando o balde assim. Mas esse negócio de pipa vocês não sabem o que é Sorocaba, eu acho que vocês não sabem o que é isso. Deixa pra lá. Eu esperava o pássaro entrar ali, porque eu colocava para ele uma semente. E quando ele entrava ali, eu puxava aquela madeira e ele ficava se debatendo dentro do balde da minha mãe. Eu levantava aquele balde, pegava o pássaro e dizia: te peguei. E depois eu soltava ele. Era a minha diversão. O caçador, ele arma uma arapuca, porque sabe que o pássaro sente fome. E ele coloca uma semente. E aqui pega essa aqui. Nem toda semente é provisão. Às vezes a semente pode ser uma isca. Vou deixar você pensar. Nem toda semente é provisão. Às vezes a semente é uma isca. Porque ele sabe que a gente tem fome. E tem fome, não. E sabe como é que Jesus
Ele foi tentado quando Satanás apareceu para ele, quando ele teve fome. Que a gente tem fome. Só que aqui tem um mistério. Quando Satanás disse para Jesus: transforma esta pedra em pão, se tu és o Filho de Deus. Ele falou: eu? Transforma não. Transforma isso aqui. Porque Satanás sabe que Deus transforma. Transforma ou não transforma? Transforma. Pega o bebum, vai virar pregador. Pega o drogado, vai virar pastor. Transforma ou não transforma? Só que Deus não transforma a pedra que o diabo traz. Ele transforma até um Pedro que era pedra, mas não transforma uma pedra que o diabo traz. Quem está aqui nessa casa, gente? Porque Jesus é quem mesmo ensinou qual é o pai que vendo um filho com fome, e se esse filho pedir pão, o pai daria uma pedra. Sabe o que ele está dizendo para filho? Eu não trago pedra. Para filho, eu trago pão. Sabe qual é o mistério aqui nesse texto? É que a gente morde a isca. Morde. O pássaro aqui mordeu. Está aqui no texto. Ele mordeu. Mas o mistério aqui é que quando o passarinheiro foi olhar a arapuca, a isca não estava mais lá. E nem o pássaro. Mas quando ele olhou o laço, ele viu que o laço o quê? Sabe o que eu acho lindo aqui, amigos? Vocês que estão aqui, intercessores, pais, que estão aqui, mulheres e homens de Deus, é que aqui tem um grande mistério. Poderia ser qualquer animal, um que andasse, um que corresse, mas o Senhor fez questão de colocar um pássaro, porque o pássaro voa, porque tem livramentos que não dá para ser andando, mestre. Pegou aqui, pegou ali. Tem livramentos que não dá para você fugir correndo. Vai se o caçador te acha, mas tem livramentos que vai vir voando.
que ele tomou 40 chibatadas menos uma. Você lembrou disso? Um dia desses Deus falou para mim qual era o mistério. Todo condenado, como Paulo foi condenado por Roma, tomava 40 chibatadas, osso de carneiro, chumbo, naquele chicote. E o máximo que alguém aguentava era 40. Jesus tomou também essas chicotadas. Paulo disse: assim como meu mestre, eu também tomei 40 chibatadas menos uma. Só que ele descreve essa menos uma. Por quê? O escrivão vinha, ficava do lado do carrasco que dava as chicotadas, e o limite era 40. Se passasse, aquele carrasco poderia corresponder com um crime que ele quebrou ou infringiu uma lei, que era o limite. Eles chamavam de justiça de Deus. Por quê? 40 chibatadas, a maioria morria. Era considerado então, a justiça de Deus chegou para ele. Alguns sofriam algumas hemorragias e não morriam. Paulo tomou uma, duas, e o carrasco está contando. O escrivão também anotava para passar para o juiz. 3, 4. Mas quando chegou 38, quando era para ele dizer 39, o carrasco perdeu a conta. E o escrivão também. E eles gritaram 40. Mas Paulo, que apanhava, sabia que faltou uma. Por isso que ele poderia dizer 39, mas ele disse 40 menos uma. Sabe que essa menos uma? Eu voltava de Curitiba, estava vindo com a minha família, os 2 meninos no banco de trás, uma chuva, o carro começou a girar, Barra do Turvo, uma ribanceira à direita, metros e metros de altura, tudo aberto naquela ribanceira, e lá vai o carro à minha direita naquela curva. Eu fechei os olhos e disse: Jesus. O carro voltou girando para cá, gente. Parou no canteiro esquerdo. Uma voz gritou: menos uma. Talvez você saiba o que eu estou falando, e você pode erguer as mãos para os céus e dizer: o laço quebrou, nós escapamos, menos uma. Quem pode agradecer a Jesus aqui nessa casa? Quem pode? Eu acho. Fica de pé adorando, vai, fica de pé adorando. Quem pode agradecer a Jesus aqui pelos livramentos? Quem pode agradecer a Jesus por estar aqui nessa casa? Só quem é grato a Ele pelo laço quebrar. Só quem é grato a Ele por estar vivo, agradeça. Porque o caçador até te quis, mas o Senhor chegou primeiro, te guardou, te brindou, e está dizendo: nele você não toca. Nele você não toca. Nele você não toca. Aleluia, 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 aleluia.
pessoa aí, diga para ela, diga para ele, você está aqui hoje porque Deus tem um propósito na sua história. Não, seja bem claro para ela, seja bem claro para ele que não era para você estar aqui. Não era. Você sabe disso. O laço quebrou. Aquele revólver não disparou. Aquele acidente não te matou. O médico gritou: ou morre a mãe ou morre o filho. Mas a mão de Deus protegeu aquela casa. Protegeu você. Protegeu aquela criança. Só para você agradecer a Deus nessa casa e dizer: o laço quebrou e nós escapamos. Agradeça a Jesus, agradeça a Jesus. Senhor, abençoe os teus filhos. Senhor, dá saúde. Seu nome nessa casa, eu creio que é livramento para alguém, Jesus. Onde houver alguém enfermo nessa casa, Jesus, vem com a cura. Vem com a cura. Eu repreendo os espíritos de enfermidades. Eu repreendo toda doença patológica da saúde. Arranca esse caroço. Arranca esse nódulo aí, Jesus. Tu és maior, tu és maior. Tu és Deus dessa casa. Tu és Deus de vida. Tu és Deus de saúde. E nós profetizamos: não haverá luto nesse ano para essa família. Não haverá velório nessa casa. Oh Deus, vem com livramento. Nós profetizamos agora. Guarda os nossos filhos. Guarda, Senhor Jesus, a nossa casa. Segura-nos a tuas mãos. Nos cobre com teu sangue. Nos cobre com teu sangue. Aleluia. Só quem recebe essa palavra de coração, diga amém, Jesus. Eita, que maravilha, gente. Que maravilha. Isso, fale em línguas, glorifique. Sinta a liberdade, sinta a presença de Jesus nessa casa. Sinta. É Ele que está aqui no nosso meio. Aleluia. Queridos, Deus abençoe. Deus abençoe o nosso querido pastor Jean Andrade, que nos recebe aqui. Eu fico agradecido por essa oportunidade, a todo o coral, a todo o grupo, ao Ayrton, a Rosália. Deus abençoe o Rosali, né? Deus abençoe o Davi. Muito obrigado. Uma honra estar aqui com vocês. Queridos, rapidamente eu pedi ao pastor para que pudesse falar desse material. Eu tenho um trabalho que eu realizo no Vale do Jequitinhonha já há 9 anos. E eu faço esse trabalho sustentando e mantendo cerca de 100 famílias. Você pode nos acompanhar pelo Instagram, Pastor Emerson Oliveira, ou PR, né? PR de Pastor Emerson Oliveira. E acompanhar esse trabalho que realizamos. Já há 9 anos, mantemos cerca de 100 famílias ali, sem ajuda de prefeito, de vereador. Eu faço só com os nossos seminários esse trabalho, com os nossos livros que possuímos e que temos escrito. O ano que vem, eu estou comprando um terreno agora, eu vou construir em Itapevi uma creche para mães solteiras. Uma creche para mães solteiras. Quando você for orar, ore pelo meu ministério, ore pela minha casa, ore pelo aquilo que Deus nos confiou. Essas mães, às vezes, têm a dificuldade do trabalho. A quem deixar as crianças? Para quem deixar? E nós sabemos que um dos alvos que hoje Satanás tem tido são as nossas crianças. Nós precisamos cobrir essas crianças com oração, a nossa casa. Na verdade, era para nós, igreja brasileira, termos desde a creche até faculdade, irmãos, para os nossos filhos. Oremos para que Deus mande um avivamento, para que Deus use você, para que Deus use os nossos pastores, para que Deus use cada um de vocês que estão aqui, porque vocês não estão aqui por um acaso, e vocês não precisam de recursos. Eu tenho aprendido isso. Você precisa de propósito. Riqueza sem propósito vira bezerro de ouro.
Quando o povo saiu do Egito, Deus deu ouro e prata para eles, mas eles não tinham propósito, virou um bezerro de ouro. Quando eles saíram da Babilônia, Deus deu sementes para eles, e hoje eles são o povo mais rico do mundo. Riquezas sem propósito vira bezerro de ouro. Por isso que talvez você já orou: Deus, deixa eu ganhar na Mega Sena, e você nunca ganhou. Porque você não deve apresentar a Deus o seu sonho de ser rico. Você deve apresentar a Deus um propósito para que Ele cele, para que Ele te mande riquezas. Toda riqueza que Deus confia na nossa mão é por um propósito. Por isso que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 9 que você pode ser abundante. Abundante é ter riquezas. Mas se você for só abundante, ser rico, sem saber destinar suas riquezas para o propósito divino, o máximo que dura essa riqueza é 10, 15 anos. Logo você perde tudo. Mas você pode ser super abundante. E para você ser super abundante, você precisa entender a causa do reino. É uma riqueza protegida que nunca terá fim. É um livro de batalha espiritual. Eu falo sobre as guerras da mente. Eu conto aqui sobre os 3 tipos de ataques satanás: opressão, obsessão e a possessão demoníaca. Os 2 primeiros são na mente, o terceiro já é uma possessão no corpo que leva a pessoa até a morte. A opressão é um pensamento. É algo que fica ali martelando a vida do jovem, da mulher, do homem, seja lá qual for a sua idade. A obsessão, esse pensamento já faz ele ficar nervoso. A mãe dá um conselho, a mãe fala alguma coisa, ele já não quer ouvir mais nada, se torna inimigo dentro de casa, se tranca dentro de um quarto, atrás de um videogame. Isso é um perigo, é o segundo estágio dessa engrenagem. Porque o alvo de Satanás é possessar esse corpo e levar à morte. Eu falo a diferença de enfermidades e doenças, como usar a autoridade da palavra para vivermos as curas divinas. Se você acompanhar no meu Instagram, tem uma irmã que de nascença, enquanto eu ministrava, as suas pernas eram voltadas para trás, ela andava sobre um andador, se arrastando, desde nascença. Jesus arretou a perna dela, irmão. Ela ficou de pés no culto. Ela saiu marchando porque Jesus batizou ela com o Espírito Santo. Porque Jesus não mudou, Ele ainda é o mesmo e continua curando. Tem outro vídeo, é Stories que fala, é Stories, né? Que fica salvos ali, não sei muito bem disso. Tem um moço que caiu de um andaime da nossa igreja Assembleia de Deus, lá da 15 de novembro, dos nossos setores. Ele caiu, quebrou a espinha, tinha um colete que amarrava ele até na cadeira de roda, porque senão ele caía para frente, era um perigo. Jesus colocou aquela C3 no lugar, colou a espinha dele, ficou de pé. Toda semana ele me manda mensagem, irmão, agradecido. Eu falo: não foi eu não, é Jesus que cura. Tem muita coisa boa nesse livro. Você adquirindo um desses livros, custa apenas R$60, você estará me ajudando a manter essas famílias para a glória de Deus, tá bom? Deus abençoe, foi uma honra estar com vocês nessa igreja maravilhosa.